Canal Sabedoria Cai Nós, doses de sabedoria bíblica todos os dias. Nesse vídeo vamos conhecer a história do poderoso arcanjo Miguel, que muitos dizem ser o anjo mais poderoso de Deus e que inclusive já liderou uma batalha contra o próprio diabo. Mas antes de aprofundarmos, já se inscreve aqui no canal Sabedoria Cai Nós para sempre ficar por dentro da sabedoria bíblica. Lembrando que esse vídeo contém imagens meramente ilustrativas para auxiliar na narrativa da história. Quem é o arcanjo Miguel? Dentro do contexto da Bíblia Sagrada, que sem sombra de dúvida é a fonte mais segura e confiável sobre angiologia, encontramos uma série de declarações que nos fazem pensar sobre o arcanjo Miguel e que ele é de fato o mais poderoso dos anjos. O arcanjo Miguel é o líder dos santos anjos de Deus. Miguel também é citado nas escrituras como o defensor do povo escolhido do Senhor. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre quem é o arcanjo Miguel, mas destaca claramente sua posição de autoridade e seu caráter de guerreiro. A palavra arcanjo significa anjo principal. Essa palavra ocorre apenas duas vezes no texto bíblico no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. E para quem não sabe, o nome Miguel significa quem é como Deus. Uma das dúvidas bem conhecidas e discutidas sobre o arcanjo Miguel é a seguinte: será que ele é de fato a mesma pessoa que Jesus Cristo? Esse é um relato bem interessante e discutido por muitos teólogos, historiadores e estudiosos, inclusive porque há relatos na Bíblia que, quando comparadas e confrontadas, nos levam a pensar de fato que o arcanjo Miguel tem muita semelhança com Cristo. Em Apocalipse 12:17 a palavra diz: houve então guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Em Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 2, a palavra diz: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. E assim, geramos esse entendimento até porque a própria palavra em 2 Apocalipse 19:16 diz que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Miguel é mencionado pela primeira vez no livro de Daniel, quando o príncipe da Pérsia fez a oposição ao anjo enviado pelo Senhor para dar uma resposta ao profeta Daniel. Miguel foi quem lhe ajudou, como diz em Daniel 10, versículo 13. Nesse mesmo texto é enfatizada a posição proeminente do arcanjo Miguel no exército celestial, e ele é designado pelo outro anjo como sendo um dos primeiros príncipes. Depois o anjo também indicou uma conexão entre Miguel e o povo de Israel. Ele disse a Daniel que Miguel era o vosso príncipe, assim como diz em Daniel, capítulo 10, versículos 20 e 21. Mas na sequência do texto de Daniel, essa posição protetora de Miguel ganha uma proporção muito maior, numa visão escatológica que culmina no dia do juízo de Deus. O arcanjo Miguel foi identificado como o grande príncipe que se levanta a favor de seus filhos, do seu povo, como diz em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Então é o Novo Testamento que lança luz sobre essa designação. O livro do Apocalipse registra uma grande batalha em que o arcanjo Miguel liderou o exército dos anjos de Deus contra Satanás e seus anjos também, conforme diz a palavra em Apocalipse capítulo 12, versículos de 7 a 9. Houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora, e ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Mas é claro, há também muitos estudiosos que negam totalmente essa validação, dizendo inclusive que ela é infundada. A Bíblia nunca diz que Miguel é um designativo da segunda pessoa da Trindade. Assim, a identificação de Miguel com Cristo não passa de pura especulação. Na verdade, a Bíblia fornece muito mais indícios de que o arcanjo Miguel jamais deva ser confundido com o Filho de Deus. Por mais que os anjos sejam seres poderosos, a Bíblia afirma a superioridade de Cristo sobre todos os anjos. E eles mesmos, os anjos, são identificados na Bíblia como servos, enquanto Cristo sempre é identificado como o Filho de Deus. Como a palavra diz em Hebreus, capítulo 1, versículos de 4 a 14, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho? E ainda quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos,
anjos ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o centro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os seus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Ele também diz: No princípio, Senhor, firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Aqui a gente já consegue entender um pouquinho melhor que de fato os anjos, na verdade, eles servem ao povo de Deus, à humanidade e também a Jesus Cristo, ao qual deve ser adorado inclusive pelos anjos. Jesus é Deus e não há uma única referência sobre o arcanjo Miguel tomando para si a posição que só pertence a Deus. A autoridade que Miguel possui não vem de si mesmo, mas é concedida por seu Criador. Isto fica claro no episódio registrado por Judas. Apesar de Miguel ser um anjo muito poderoso, ele não ousou pronunciar juízo sobre Satanás por sua própria autoridade, mas recorreu à autoridade do Senhor. Mas então, qual é a função do arcanjo Miguel? É possível entender algumas das principais funções do arcanjo Miguel com base nos textos bíblicos que ele é mencionado. Por exemplo, o arcanjo Miguel é líder entre os santos dos anjos de Deus. Portanto, pode ser concluído que o arcanjo Miguel é um anjo valente e guerreiro. No tempo do Antigo Testamento, o arcanjo Miguel desempenhou o papel de guardião dos israelitas designado por Deus. No Novo Testamento, a função de Miguel como anjo protetor à frente das hostes angelicais continuou, mas agora essa função protetora foi estendida a toda a igreja do Senhor na terra. Nesse sentido, o arcanjo Miguel faz batalha contra Satanás e seu exército maligno e tenta fazer oposição à obra de Deus. O arcanjo Miguel esteve envolvido na ocasião da morte e sepultamento de Moisés, muito provavelmente numa função extraordinária. Aqui a gente já consegue ver alguns exemplos, mas espera que tem mais. Miguel também estará envolvido nos eventos de consumação do século. Isso mesmo, ele estará lá. Embora o apóstolo Paulo não mencione seu nome, provavelmente seja sua voz que é citada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Além disso, a forma com que o texto grego é construído parece indicar que também será o arcanjo quem tocará a trombeta de Deus. Isso é para não deixar você que está escutando agora com uma certa dúvida, uma pulga atrás da orelha, será que Miguel é o único arcanjo? Vamos entender. Algumas tradições judaicas também sugerem que existem outros arcanjos além de Miguel, mas considerando tudo isso, a melhor opção é admitir que a Bíblia não esclarece essa questão de forma conclusiva, ou seja, não conseguimos na verdade ter uma resposta 100% confiável. Seja como for, ainda que existam outros arcanjos, sem dúvida Miguel, segundo a Bíblia, parece ser o mais proeminente, o mais mencionado e possivelmente o mais poderoso dentre todos os anjos de Deus. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te esclareceu algumas dúvidas, se tá te deixando com mais sabedoria bíblica, já se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com aquele amigo que também tá precisando entender um pouquinho mais sobre a Bíblia e vejo vocês no próximo vídeo. Canal Sabedoria Cai Nós. Doses de sabedoria bíblica todos os dias.